A primeira dica para evitar a dor na cervical é escolher uma almofada adequada. Como é que deve perceber se é adequada ou não? Quando está deitada na posição de barriga para cima, a sua cervical deve estar sempre numa posição neutra. Ou seja, a almofada não deve deixar a sua cervical nem muito caída para trás, nem muito para a frente. Deve sempre tentar arranjar uma almofada que consiga manter na posição neutra e o alongamento total da coluna. Em relação à posição lateral, se for preferível para si, é exatamente a mesma coisa. A almofada não deve deixar que tenha muita inclinação a nível da cervical, nem para um lado, nem para o outro. Ou seja, manter sempre um alinhamento neutro da coluna. A segunda dica para evitar a dor na cervical é mais para quem trabalha o dia todo em frente ao computador. Quando trabalhamos o dia todo em frente ao computador, a tendência é sempre avançar a coluna para a frente, deixar os ombros cair e avançar a cervical para a frente. Tentem terem atenção durante o dia em recolocar os ombros, a coluna direita e a cervical sempre numa posição neutra. O que é que será importante perceber o porquê de estarem a avançar em direção ao computador? Se será por causa do computador estar, por exemplo, muito afastado e, se esse for o caso, tentar aproximar o computador e colocar na linha do olhar, ou então se poderá ter alguma relação com a parte da visão. Nesse caso, terão que fazer um check-up para perceber se tem algum tipo de problema na visão. A terceira dica para evitar as dores na cervical são os alongamentos. Estes devem ser realizados principalmente pelas pessoas que passam o dia todo mantidos na mesma posição, uma vez que ganham mais tensão a nível muscular e que é importante alongar. Como é que o devem fazer? Por exemplo, para alongar o lado esquerdo, devem inclinar a cabeça para o lado direito, a mão do lado esquerdo ou fica atrás das costas ou o mais longe possível, de forma a manter o ombro sempre longe da orelha. A mão do lado direito vai em direção à orelha e ajuda a aumentar o alongamento, puxando a orelha em direção ao ombro. Deve manter a posição e, de seguida, realizar exatamente a mesma coisa para o outro lado. Tenham em atenção em manter a coluna sempre direita. Para além disto, um outro alongamento será com as duas mãos atrás da cabeça, descer o queixo em direção ao peito e manter nesta posição, sempre com a coluna alinhada, não deixar cair em direção às pernas. Estes alongamentos podem e devem ser realizados diariamente, cerca de 30 segundos a 1 minuto em cada uma das posições. A dica número 4 para evitar dores na cervical vem do seguimento da dica anterior. Ou seja, para além de ser muito importante alongar, também é importante mobilizarmos a cervical. Como é que o podemos fazer? Primeiro, levar uma orelha em direção ao ombro e para o outro lado, mantendo sempre os ombros longe das orelhas. A seguir, podem rodar para um lado e rodar para o outro. E de seguida, levar o queixo em direção ao peito e o queixo em direção ao teto. Se estes movimentos não causaram desconforto e conseguiram realizá-los todos dentro da amplitude normal, podem tentar agora realizar círculos com a cervical. Façam-no sempre de forma controlada e devagar, para um lado, e de seguida repetem para o outro. Estes exercícios podem ser realizados diariamente, fazer mais ou menos cerca de 10 repetições em cada um dos movimentos. A quinta e última dica para evitar a dor na cervical passa por fortalecer os músculos da cervical. Para isso, vamos utilizar uma toalha, vão enrolar a toalha de forma a criar um rolinho, colocar no colchão e a partir daqui vão apoiar a cervical no rolo. O que é que devem fazer a partir daqui? Empurrar o queixo em direção ao peito, como se quisessem fazer um queixo duplo e relaxar. Empurram para trás em direção ao rolo e relaxam. Com a outra mão podem tentar colocar à frente de forma a perceber se não estão a utilizar os músculos anteriores. Queremos a força cá atrás. E relaxam. Estes exercícios podem ser realizados diariamente, podem fazer cerca de 10 repetições dos mesmos. Na última repetição, se conseguirem, podem manter cerca de 10 segundos ou 15.